Olá pessoal, olha só, então, como nós havíamos combinado, nesse primeiro vídeo então dessa série de 2 vídeos, nós vamos falar sobre os processos criativos, essa concepção do medo, como é que você vai trabalhar com isso. E essa mulher, a Elizabeth Gilbert, ela fala que o processo criativo, na verdade, é pura magia. Né? E ela coloca a magia no sentido mais literal que você possa imaginar. Ela cria uma condição de você entender que a magia a qual ela está falando, da grande magia a qual ela está falando, é como se a literatura fosse um ente, na verdade, né? Uma força, como as ideias têm força, e ela está dando uma visão meio que cósmica, meio que cosmovisionalmente. Na verdade, é uma ideia filosófica para dizer que as ideias têm vida própria e por isso elas te convidam. E se você estiver aberto e se houver essa sincronia, na verdade, no universo, você é convidado então pela literatura. Então chega-se a essa abertura e assim nascem as ideias dentro de você. Mas então, a boa concepção. Na hora que ela vai falar sobre o medo, ela tem um capítulo aqui chamado Pé na Estrada. Eu vou ler um trechinho para você para falar sobre o medo. Depois eu vou falar o primeiro ponto para você, tá bom? Desses nossos primeiros 3 primeiros. O medo e a criatividade dividiram o mesmo útero, nasceram ao mesmo tempo e ainda compartilham alguns órgãos vitais. É por isso que precisamos ser cuidadosos em relação à maneira como lidamos com o medo, pois percebi que quando as pessoas tentam aniquilá-lo, com frequência acabam inadvertidamente assassinando a criatividade por tabela. Nesse texto da Elizabeth Gilbert, ela trabalha muito bem essa concepção do medo. E eu queria abrir esse pequeno vídeo então, falando essa citação para vocês. Vai aqui nosso primeiro ponto dessa sequência então de 3 pontos. O primeiro ponto é que você precisa decidir que é você que vai tomar as decisões durante o processo no ato criativo. Você que tem que tomar as decisões. O escritor, o atleta, o artista de forma geral, todo mundo que vai fazer alguma coisa do aspecto da explosão, da magia criativa no ser humano, não necessariamente ao aspecto do criador da escrita, mas no sentido geral, alguém que cria alguma perspectiva de cadência humana, de deixar um legado humano. Vamos chamar isso então de processo criativo. Claro que eu estou puxando aqui a sardinha para o meu lado, que é para o lado de escrever, mas você pode aplicar isso para qualquer aspecto. Então, o medo, o chamado friozinho na barriga de se mostrar, sempre vai haver. Mas você precisa ter uma convivência pacífica com o seu medo e dizer ao seu medo: seja bem-vindo, meu caro, mas quem toma as decisões no ato do processo criativo sou eu. Vamos lá e vamos dar o show, se sente e assista o que eu vou produzir no universo. Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Você que deve dar as cartas, você deve tomar a iniciativa durante o processo, ao mesmo tempo que o medo é sempre um sinalizador e isso é um dado humano. Não adianta você aniquilar, porque se você aniquilar, se você, vamos brincar aqui um pouco, tomar um remédio para baixar o medo, entendeu? Achar que você precisa de remédio para lidar com isso, ao mesmo tempo você dá um tiro no seu pé, na sua potencialidade criativa. Ok? Vamos para o nosso segundo ponto então. Bom, olha só, para o nosso segundo ponto é você poder então encarar. No primeiro ponto, você decidiu que você vai tomar as decisões. No segundo ponto, você vai encarar de frente, você vai olhar especificamente para o seu medo e entender que o seu medo, na verdade, é a grande mola propulsora para a liberação dos seus processos criativos. Esse uma revelação extremamente elucidativa para você. Ver que você precisa dominar os processos, ver que entender e encarar que, na verdade, o medo para você será apenas a mola propulsora para você avançar. Beleza? E o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto diz respeito a você identificar
esses elementos que são sabotadores, aqueles que vão picando, sabe? Picando a árvore, que vão minando, são os cupins que estão nas frestas que você não consegue enxergar. E exatamente são esses pontos que são os pontos, os gatilhos que disparam os botões do medo e que atrapalham as pessoas serem criativas de modo geral. Isso para a pessoa que escreve, deixa eu pegar de novo aquele livro para você. Isso para as pessoas que escrevem podem pensar que, eu sou uma pessoa medrosa. Na verdade, ser uma pessoa medrosa é aceitar sobre si o adjetivo que você é uma pessoa da seguinte forma, né? Então você precisa encarar que o medo é apenas uma questão humana e que você vai ditar as ordens, que você vai encarar, vai identificar essas potencialidades e você vai eliminar, vai tomar cuidado com esses sabotadores. A Elizabeth Gilbert, ela disse que no seu livro que ela nunca foi uma escritora, não veio de uma família de escritores, que começou a escrever para vencer também os seus próprios medos. Ok? Então, para esse nosso primeiro vídeo, fica aí essa concepção bem bacana para você entender que o medo é natural, você não precisa se sentir uma pessoa medrosa, mas precisa identificar esses sabotadores que vão te tomando pelo pé, que vão carcomendo as suas potencialidades e por isso você então não se mostra, não se revela, não deixa acontecer com você essa grande magia e de forma que a vida criativa, tanto para escrever, quanto para produzir, quanto para explodir no mundo, o mundo das ideias que acontece só aqui. Então você deixa isso acontecer. Então, por gentileza, cuide um pouco mais de você, identificando esses elementos que são sabotadores do seu processo criativo, tá bom? No segundo vídeo, nós vamos continuar falando um pouquinho mais e vamos avançar nesse processo, tá bom? Acompanhe lá no segundo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.